Olá, bem-vindo a mais um episódio do Rigoncast, aqui sempre às quintas-feiras, nos canais do YouTube da Jovem Pan Maringá e do Ângelo Rigon. E hoje recebo com muito prazer o Billy Joel, a quem eu costumo chamar, ele me chama de Nogir, igual o Josué Tadachiendo, que me chamava de Agnello, né? Cada um... Seja bem-vindo aqui. O colunista, o grande... Aliás, o nome ficou marcado. Joel Cardoso, vírgula, o repórter. Bem, eu gostaria muito, Joel, de ouvir de você, com essa história toda, você só lembrando que o Joel lançou o livro em 2022, né? Foi. O último, né? O último deles, ele tem uma série de livros já escritos, inclusive o primeiro, eu sei que eu tenho lá, eu tenho o segundo também, tenho lá, comemorando, né, marcando os 50 anos de jornalismo do Joel. E gostaria que ele contasse para ele o que você fazia antes e como você entrou, como surgiu o jornalismo na sua vida. Pois é. Eu quero começar, geralmente eu estudo o perfil das pessoas que fazem podcast. E normalmente eles querem explorar o que há de melhor em cada depoimento. Eu quero explorar o que há de pior no meu depoimento a partir de agora. Para começar, eu fui vendedor, né, na minha época de juventude, que eu morava em São José dos Campos, eu não conseguia entrar no ITA, porque o ITA era só para gênios, enfim. Aí eu fui trabalhar de vendedor do Baú da Felicidade. Trabalhei muito tempo com o Silvio Santos, olha aí que chique. E um detalhe interessante, Igor, é que o cara da Kombi estacionava no começo da rua e falava, Joel, você vai desse lado da casa e você vai, sabe? E a gente ia de porta em porta, né? Depois eu acho que eu me destaquei um pouquinho, então aí a Enciclopédia Barça, acho que tem muita gente que nem sabe o que é isso, né? Me contratou também, daí eu comecei a valorizar mais o meu trabalho no aspecto de venda, digamos assim. Muito bem. Aí acabei vindo para Londrina para fazer um trabalho, não me lembro agora dos detalhes, onde eu conheci a minha falecida esposa, sabe? É professora, né, do João 23 e tal. Aí eu vim para... Ela falou assim, vamos para Maringá. Eu falei, onde fica essa cidade? Falei, fica aqui pertinho de Londrina e tal, né? Eu falei, então vou conhecer. E fiquei. E casei, mas eu casei desempregado. Eu fui no Silvio Vata, eu fui no A de Assis, na Folha do Norte. Eu falei, olha, eu sou jornalista, eu gostaria de trabalhar com você. Ele falou, não tem... Aqui não. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar um mês de graça. Daí você gostar de mim, contrato, se não gostar, sem problema nenhum. Eu vou trabalhar de vendedor de alguma coisa. E aí acabou dando certo. Mas nesse período que eu estava desempregado, as pessoas chegaram a me chamar assim de chupim. Eu não sabia o que era chupim na época, porque eu era casado com uma professora e vivia à custa dela. Então, era interessante que durante muito tempo eu fiquei realmente conhecido como o Joel Cardoso Chupim aqui de Maringá. Não era o restaurante do Parque. Não, tomara que fosse, viu? E aí, então, realmente eu me saí bem, né, dentro da minha proporcionalidade. Eu digo, eu tenho feito algumas palestras por aí no Rotary, no Lions, né? Eu tenho dito o seguinte, olha, pessoal, eu sou um jornalista, mas não sou dos melhores, não, porque se eu fosse bom mesmo, eu era correspondente do Globo lá em Nova York. Já começo por aí para não... Mas eu acredito que dentro da realidade jornalística e a realidade política e econômica da nossa região, eu consegui realmente sobreviver. E um detalhe interessante, nessa sobrevivência, Rigon, eu vou falar Nogir. Depois, Nogir, eu fui mandado embora 11 vezes do Diário. E eu tenho documento, eu tenho a carteira profissional informando que a Rosê Raquel Vieira da Silva, que Deus a tenha, me demitiu. O Frank Silva foram 7 ou 8 vezes que me demitiu. E quando eu era demitido nessa época do Diário, eu corria para quem? Verdeliro Barbosa. Aí o Frank falou, Joel, pode voltar, eu acho que você já merece voltar no Diário, porque ele achava que o Diário era o New York Times aqui, né? E realmente era muito bom o jornal. Então, esses detalhes, eu acho que eu não contei nesse meu livro 50 anos de jornalismo, porque eu achei assim um tanto quanto... Mas já estão me pedindo para fazer uma reedição, uma atualização, agora 52 anos já de jornalismo. Então,
Foi uma história assim incrível que eu tive como mestres, né? A de Assis. Que a Folha só tinha nome. Só tinha nomes. Jorge Fregadoli, que infelizmente hoje está com algum problema de saúde. Silvio Vata, que Deus o tenha também, que era era o número 1 do saudoso Dom Jaime Luiz Coelho. Enfim. Eupídio Serra, que foi hoje doutor em geografia, deve ter aposentado já pela UEM, né? Mas... O Jurmão foi do Jornal Nacional. Exatamente. Então tem uma história interessante aqui. E aproveitei também para me aperfeiçoar. Entre os aperfeiçoamentos, eu fiz... Eu estive, não existe mais, né? Mas na época existia um Maxud Plaza, e lá estava um congresso, uma palestra, um fórum de jornalismo, onde estavam lá os grandes nomes do jornalismo, e inclusive, não como jornalista, mas com uma atração especial, Jô Soares, tá? Uhum. Então... eu tinha aquela foto de 82. Exatamente, fiquei fã. O Maxud era do dono da revista Visão, da extinta revista Visão. Exatamente. Eu vendi uma TT que eu tinha, que eu fazia... trilha? Eu fazia trilha com meus filhos. Eu não tinha dinheiro para ir. Maxud Plaza, cara. Quem é João Cardoso para pagar Maxud Plaza? Mas eu vendi, fiquei lá 2 dias, procurava sempre os pratos, porque os pratos lá são preparados individualmente, que nós chamamos de PF, mas lá é chique, né? E não tinha nada para comer. Quer dizer, eu saía dali e ia na esquina para comer um cachorro, alguma coisa assim. Eu sempre fui dessa maneira de comer muito fora da ética, digamos assim, né? E lá aprendi realmente muito, mas muito mesmo. Depois participei de outros fóruns, eu fui aperfeiçoando, até que, em Maringá, o Rotary Club Internacional viu a possibilidade de me indicar como intercambista do distrito, hoje 4623, para os Estados Unidos, para Nova York. Aí participei do processo seletivo e tal, eram 5 integrantes na época, né? E eu fui o único jornalista que foi escolhido. E, nesse período, fiquei alguns meses na cidade de Nova York e fazendo um trajeto. Nova York e Albany, que é a capital administrativa do estado de Nova York, né? Na Freeway, que eu quase fui preso. É outra história também, porque eu dirigi sem saber. Eu não sabia que não tinha... Eu passava direto e a polícia veio atrás de mim e tal. Aí eu me empolgo e começo a contar essas coisas aí, né? Mas... a partir daí, então, em 84 aconteceu, vou entrar agora na literatura. Em 84 faleceu a mãe dos meus filhos e eu já estava recém-chegado dos Estados Unidos, com aquela... Eu sonhava em inglês, eu falava muito bem e tal. Hoje eu não falo nem good morning mais, né? Como é que é o cast, Rigon Cast? Hoje tem que caprichar para não sair a fonética errada. Então eu lancei o meu primeiro livro. Crônicas, Pensamento e Reflexões, baseado principalmente nesses episódios tristes da morte da minha esposa, da minha falecida esposa, e que abriu as portas para que a Academia de Letras de Maringá me colocasse como sócio fundador nesse primeiro livro, sabe? É um livro da capa preta, e entre um dos momentos assim felizes, digamos assim, das minhas crônicas, entre poesias e crônicas, foi que o Wilton, meu filho mais velho, na época, 8 anos, 10 anos, quando ela morreu, estava comentando com ele sobre a mãe dele e tal, né? Aí eu segurei para não chorar. Aí ele falou: pai, o homem também chora, pode chorar. Sabe, isso aí consta nesse primeiro livro. Isso aí realmente empolgou a classe literária da época aí, né? Aí nessa sequência, se você quiser olhar no livro que eu acabei de te premiar, qual foi o segundo livro? Eu não lembro. O segundo foi o DNA do Jornalismo, em 2005. Exatamente. Então... o DNA do jornalismo foi o quê? A minha experiência que eu tive com as publicações, os editoriais que eu fiz da revista Conexão Paraná desde 1999. Eu fiz alguns artigos, inclusive citações jornalísticas interessantes, como o Rigon. Existia, eu não sei se eu posso falar o nome, legal, mas tinha alguém aqui em Maringá que ele era poderoso, muito rico, e ele gostava de moças mais jovens, né? Bom, né? Aí então ele pediu para mim que eu colocasse na capa, isso aí eu entrei no DNA do jornalismo, que eu colocasse na capa da revista Conexão a foto da esposa, que realmente ele casou de verdade mesmo, sabe? Aí eu falei: eu não posso colocar na capa.
Ele falou, por quê? Bota teu preço. Citou o nome de um jornalista aqui de Maringá, ele cobra R$1.000. Hoje, no outro, né? Ele cobra R$1.000 para colocar a minha mulher na capa. E você, cobra quanto? Falei, cara, eu não vou poder colocar. Ó, tem uma maneira dela aparecer na capa. Como ela é bonita, com todo respeito e tal, pede para ela pegar uma metralhadora e ficar no Banco Itaú com ela. E eu fotografo, aí sim, aí ela vai ser a capa da minha revista. E ele ficou muito chateado. E o que foi capa naquela época? A colheitadeira da vergonha que ficou na praça, na época do Jairo Janotto. Entende? Isso aí consta, né, rapidamente nesse DNA do jornalismo, entre outras facetas da época. A cobertura que eu fiz na nona SDP, quando era naquela esquina ali da Paraná, aquele negócio. Casarão Amarelo. Eu fui expulso lá pelos delegados, um de cada lado. E é uma história. Esse é o DNA do jornalismo. Depois veio qual? Aí depois veio Epítome, em 2010. Epítome realmente foi um momento que eu até fiz uma reedição, porque foi uma história. Eu pesquisei na época que existia 12 milhões de analfabetos no Brasil, pô. É muita gente. Então era importante realmente uma reestruturação por parte das autoridades competentes para que houvesse uma valorização mais da população, aquela culturalmente inativa, né? Então, esse livro também foi realmente interessante. Voltando rapidamente lá atrás desse primeiro. Eu fiz na época, a média hoje dos escritores aqui de Maringá é fazer 100, 200 exemplares. Eu fiz na época isso aí na loucura, 3 mil exemplares. E empacou tudo, né? Quem que ia comprar, né? Aí o Massal de Sucada, que tinha um monte de banca aqui em Maringá, ele falou, Joel, eu faço uma proposta para você. Vamos colocar um número simbólico, né? Eu te dou R$1 por cada livro e eu vendo pelo preço que eu quiser. Esse R$1 é número fictício, tá? Esse R$1 deu para me comprar o meu primeiro Chevette lá na Zacarias Veículos. Você acredita isso, cara? Então eu me animei com essa história de escrever livro, né? Mas depois foi uma decepção, daí não consegui mais vender e tal, mas essa é a primeira. Bom, aí vem qual outro? Vem esse aqui, esse aqui eu me recordo que você gostou muito, que vendeu bastante. Sim. Setentrião Paranaense. Esse eu peguei, foi uma ideia que eu tive, eu percorri todos, mas todos os municípios do Setentrião Paranaense, começando por Maringá. E tem histórias realmente fantásticas. Aproveitei também para colocar meu lado poético e tal, mas imagina, o prefeito falou, uma honra receber um jornalista aqui e tal. Só que para a confecção desse livro, eu não entrei no gabinete, não. Eu ia pelas ruas da cidade, sabe? Munhoz de Mello, Lobato, e abordava as pessoas assim de uma maneira... sabe, eu não escolhia ninguém, né? Eu sou jornalista, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Tem alguma coisa para me contar de histórico, de pitoresco aqui da sua cidade? E várias histórias foram contadas aí que eu achei muito interessante. E hoje foi um dos meus melhores momentos de vendas desse livro aí. Tem uma história aí, rapidinho. Eu abordei uma senhorinha, devia ter uns 60, 70 anos. Eu falei, você tem alguma história para me contar? Eu sou jornalista. Ele falou, eu tenho. A minha filha engravidou de um lobisomem aqui. Veio um lobisomem aqui na cidade. Aqui, uma cidade pertinho aqui de Maringá. E ela assim, engravidou e tal. Eu falei, é mesmo? Você quer que eu chame a minha filha para você conhecer? E meu neto? Meu neto é a cara do pai dele. Ele é bem peludo, assim, o meu netinho. Eu falei, não precisa não. Eu não quero conhecer ninguém, não. Tá? E é por isso que talvez foi um sucesso, e ainda está sendo, alguns ainda, o prefeito ainda pede, ô Joel, tem aquele livro ainda e tal. Só que na época eu vendia por 10, agora quem quiser comprar é R$100. Porque já fugiu da... É o contrário que eu estou fazendo agora. Porque já esgotou também, são poucos livros, né? Daí veio qual? Em 2018, literatura brasileira, Joel. Esse foi incrível. Na época eu estava de bem do Wilson Matos, o dono da Unisuzimar, e ele deu uma força muito grande para distribuir para os vestibulandos, o início daquele Enem da época e tal. E realmente ajudou bastante, fui citado inclusive na Biblioteca Nacional como uma referência para pessoas que não gostam de ler. Monteiro Lobato, por exemplo, eu pesquisei acho que 5 ou 6 meses a história dele para escrever uma lauda e meia, sabe? Então eu procurei, na visão jornalística, algo que eu gostaria de saber se eu fosse fazer um teste sobre literatura. Coisa rápida.
Francisco de Assis, o Monteiro Lobato e tal, a gente sabia a base. E esse livro realmente, de todos, eu acho que esse é o que me rendeu mais financeiramente e mais satisfação. Satisfação é ótimo, porque esse último foi 2023, eu jornalista, 2022, né? 2022, eu jornalista, jogador, com uma capa muito bonita, muito bem feitinho. Bem, você entrou na Folha do Norte com um monte de gente boa, mas não foi só o jornal que você atuou. Você é um cara multi-instrumentista, né? Você tem programa de televisão na Band, não sei se em outros canais também, você citou TV Cultura. CNT, você passou por Canal 10. CNT, é verdade. Fiquei fazendo conexão Maringá-Londrina. Eu ia todo sábado para Londrina, na CNT, pegava, por exemplo, na época o Dom Jaime era vivo, então pegava o bispo de Maringá e o bispo de Londrina, na época, e estabelecia um elo. E outro, presidente da CIM, de Maringá, na época, acho que era o... Não me lembro. E o outro, o presidente da CIL, de Londrina. Então foi um programa que realmente deu deram uma importância muito grande na minha profissão. Foi bom. Era Perfil o nome daquele programa que você tinha um topete? Não. Eu tô enganado. Não, Close. Perfil, Close para não na minha cabeça. E que tive problema até, a maneira que eu conduzia lá, eu nada contra, né? Eu sou... mas muitas pessoas achavam que eu tinha uma certa... E não era, cara. E não era. Nunca era foi. De sentar na cadeira. A maneira minha lá e tal, né? Às vezes eu dava umas munhecadinhas assim. Então não foi um bom momento, não. Mas agora, aí vem um outro detalhe, é que o Domingos Trevisan viu, digamos, um certo potencial e me colocou no departamento de jornalismo. E fez com que eu ficasse fazendo um estágio na Bandeirante de Curitiba, e quem foi a minha mestre ali foi Solange Berezuc. Hoje é uma das melhores jornalistas que tem no Paraná, tá? No mesmo nível dessa que foi mandada embora da Globo e tal. E hoje ela está em Portugal, né? Fazendo trabalhos independentes. E hoje ela é uma das correspondentes internacionais da União dos Jornalistas e Escritores de Maringá. Você vê como que a vida muda e, né? Então, esses trabalhos foram feitos na época de televisão. E às vezes a pessoa pergunta, isso poucas pessoas sabem, Rigon, só para o teu público. Você já fez rádio? Geralmente eu fico com preguiça, falando, nunca fiz. Mas eu fiz 5 minutos com Joel Cardoso, Nelson Rotter, na rádio, não lembro. Difusora, deve ser. Algo assim, cara. Você quer dizer? Lembrei, e não está no meu livro, entendeu? E eu fiz 5 minutos com o Joel Cardoso. Tinha 5 minutos também na TV com o Verdelírio Barbosa. Também. Aliás, também você trabalhou com ele do jornal. Com o Verdelírio? Nossa, o Verdelírio foi a hora que eu era mandado embora do diário, quem me acolhia era o Verdelírio Barbosa. Devo a minha vida para ele, minha vida jornalística. Mas eu sempre falo que o Verde morreu com 80 anos e eu a gente se conheceu, conviveu metade, 40 anos, né? Então é interessante. Você falou de demissão, eu me recordo que eu demiti o Francês várias vezes também. O Francês, que até participou aqui da bancada na Jovem Pan, o Francês era o policial. Aí sempre que o Frank mandava a gente economizar na redação, tem que mandar um embora, senão não vai fechar o mês. Aí sempre sobrava pro policial, pro repórter policial, né? E o Francês tinha um emprego já na TV de Bagi e tal, eu lembrei disso. Mas, João, todo esse trabalho que é grande, você vê que é abrangente, televisão, rádio, livro, jornal, mas tudo isso está dentro de um arcabouço, né? Eu me recordo de você da época do colunismo social. Sim, né? Tudo começou assim, né? Tudo. Foi aquela coisa, você na Folha do Norte, que ainda era clichê, e o Frank Silva depois entrou no Diário, que já era offset, né? E vocês tiveram uma guerrinha que eu não esqueço. Nunca se vai esquecer dessa guerra. Eu sei que você não esquece. Eu tinha recém-chegado dos Estados Unidos, inclusive, né? E ele falava... não me lembro agora, mas... Só sei que no final, eu tô com medo da boneca. Uma coisa. Era chumbo no troço. Chumbo grosso. Chumbo grosso. Chumbo grosso. Porque também remetia à forma como a folha era impressa, que era o chumbo mesmo. Sim, né? chumbo grosso o nome. É uma guerrinha boa naquela. Pois é.
A hora que você chegou aqui, alguém te falou, o Joel é o Amaury Júnior de Maringá. Você se considera assim? Ou... Na época, sim, eu gostava, sabe? Eu era convidado para os grandes eventos, eu ia com a minha câmera, eu até vou lembrar o nome, né? O Luizinho Marques, o nome dele, meu cinegrafista, na época da Band, fazia as mais no Clube Olímpico, com transmissão ao vivo da Band, sabe? Eu era uma espécie assim, de referência, e onde eu não estivesse, aquele evento social não tinha qualificação da High Society, entendeu? Era realmente bom. Aí eu fui desanimando, fui ficando ruim, eu fui ficando desanimado e tal, e hoje realmente já não, né, só doces recordações dessa época. Houve grandes coberturas, né? Você falou de cinegrafista, me lembrou, houve uma época que eu trabalhei na Band também como repórter do V Delírio. Ele tinha um programa de manhã, só que eu sempre fui meio, né? Ficava na minha, não gostava de aparecer. Então, sempre que chamava para fazer uma entrevista, eu cobria a Boca Maldita, só aparecia o meu braço, assim. Raramente eu tinha coragem de falar alguma coisa. E o meu cinegrafista era o Fernando Marassi, filho do Edson, que hoje é dentista, acho que no Pernambuco, né? Uhum. Mas, o que sobrou eu não digo assim, talvez aprendizado, mas o quanto o colunismo foi importante para você. Foi tudo pra Batata mim. Cabral também tinha coluna, Sim. né? Era o must da época. O colunismo social foi assim a base de tudo. Se não fosse o colunismo social, que o meu pessoal de São José dos Campos falou, não, na época, né? Era o famoso da Globo lá, era o que falava as caravanas passam. Ibrahim Suede. Do Ibrahim Suede. E o Ibrahim Suede tinha a fama dele lá no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. E quando a minha família ficou sabendo que eu ia ser colunista social, aí foi duro mesmo isso aí, sabe? O meu avô, né, que Deus o tenha, falou, isso não é coisa de homem, isso aí é função de mulher. Pessoas que... Homem não pode ser colunista social. E fui, e se não fosse isso, hoje realmente eu não estaria satisfeito com a minha função como jornalista. E um detalhe... Na época do colunismo social, teve uma senhora que falou assim, Joel, eu quero muito que você me fotografe e tal. Ela era muito famosa aqui, né? Hoje a filha dela é casada com um cara lá da Gontijo, lá em Minas Gerais, né? Pra você ter uma ideia. Aí ela falava assim, só que é o seguinte, quando meu marido estiver perto, você desmunheca, porque daí ele não fica com ele não fica com ciúmes, sabe? Porque esse negócio de você tá sempre colado em mim e eu colado em você, dá a impressão que nós temos um caso, e não é. Então você finge que você desmunheca assim, que daí eu falei, aí eu não quero. Eu brinquei assim, aí eu não brinco mais, né? É um certo preconceito. Tem uma piada muito famosa de um humorista nordestino, é muito engraçado. Ele estava sempre lá em Alagoas. Ele fala assim, antigamente você chegava numa cidade, você sabia como é que você identificava quem era gay? Era o colunista social do cabeleireiro. Hoje não, você chega lá, é um monte de gente, não? E agora lá, não, eu fiz uma matéria... Fui convidado para ir em Joinville no festival de balé lá internacional lá e tal. O que tinha de meninos fazendo trabalho lá. Eu falei, eu quero entrevistar para ver se alguém tem essa tendência do lado homossexual, né? Sabe, todo garotão firme assim e tal. Quer dizer, acabou essa história do preconceito de que algumas profissões, colunismo social, bailarino e o que você falou mesmo? Colunista social e bailarino, cabeleireiro. Então, É. esses aí realmente foi uma época que passou. Hoje está tudo bem, tudo tranquilo, né? Você esteve lá em Joinville? Não, já tem algum tempo já. tá, Né? Eu fui convidado na época lá e tal, né? E dessa vez Maringá ganhou, ficou muito bem lá. Ficou muito esse bem. ano, né? Fiquei sabendo através da assessoria de imprensa deles lá. Né? Maringá tem um pessoal bom que se apresenta lá. Você estava falando de histórias assim que você recebeu, a proposta de fotografar e tal. Alguma outra história que você se recorda, de repente, digamos, até nome de filme, uma proposta indecente que você recebeu? Para fazer essa ou aquela reportagem? Isso. Ixi. Para não fazer, né? Para não fazer? Meu Deus do céu. Inclusive, isso aconteceu mesmo e eu acho que está registrado na época
era um japonês que era o delegado aqui na nona SDP. Deve ser o Eiji Asaka. Eiji Asaka, exatamente. Esse era o delegado na época, né? E eu morava, iniciei minha vida na rua Martim Afonso e tal. Aí eu recebi um telefonema de uma denúncia dizendo que no Borba Gato, na época, tinha CD. E tinha uma fábrica de CD falsa no Borba Gato. E me deram o endereço. E eu fui, sabe? Lá, ia tudo murado assim e tal, fotografei e tal, né? Mas não deu para entrar. E vim embora. Quando foi à noite, o telefone tocou, eu não estava em casa, a minha falecida esposa que atendeu. Falou, a senhora é a Ana Cardoso e tal, esposa do... Fala para ele deletar aquelas fotos que ele fez lá no Borba Gato, porque não vai ser legal para a família. Minha mulher não sabia nada. Falou, não, tudo bem, não sei do que você está falando, mas na hora que ele chegar eu aviso. Aí, quando eu cheguei, ela falou assim, ó, teve um telefonema aí, que foto você tirou aí? É de alguma mulher pelada, alguma coisa assim? Porque o negócio aí, o telefonema foi ameaçador. E na época nós tínhamos Bina, sabe? Aí eu olhei, que hora foi mais ou menos? Faz uma meia hora, 40 minutos. Então eu olhei lá, liguei. Nona SDP, boa noite. Deletei na hora tudo. Na hora, não quis. A gente, bem que naquela época do telefone, que fazia tudo pelo telefone, né, fixo, a gente tinha umas brincadeiras muito interessantes. Alguém tinha um anúncio do diário na televisão, não sei se você lembra da televisão. Eu lembro disso. Passava um orelhão, ó, se você tiver alguma notícia, você liga pro diário em primeira mão, não sei o quê, papá. E a gente recebia muito telefonema lá na redação, e pegadinha e tal, alguma coisa. E aí tinha aquelas brincadeiras. Você atendia o telefone e falava assim, delegacia de polícia, boa noite. A pessoa desligava na hora. Era muito engraçado. Eu costumo brincar agora assim, né? Funerária, boa viagem, boa noite. Você falou da sua casa aqui na Martim Afonso. Na Martim Afonso, Eu tive o prazer de ir lá com outras 2 pessoas, cuidar numa das férias que você tirou, né? A gente ficou lá cuidando da casa para você. Dos 3, só eu que estou vivo. O outro era o Manuel Cabral, que era meu editor-chefe. Sim. E o Jorge Roberto Pereira da Silva. Pereira Jorge, que foi sepultado em Maringá há 2 anos. Ele estava em Paranavaí e tal. E a entrada dele na carteira de trabalho é a mesma data da minha. Setembro de 97, de 77, no diário. E a gente ficou lá cuidando da sua casa. Eu tive o prazer de morar numa casa que também foi sua, né, lá na Vila Esperança. E... Aquela era de tábua, né? Se eu te contar... E o teu quintal do lado direito era mato. Era o final da... Era o final da rua, da viela. É verdade. Nossa, altas histórias ali. Inclusive uma pessoa que morou comigo, acho que uns 2 meses, 1 mês. Depois foi uma menina, Thelma, foi assassinada por um ex-policial, na época era policial civil. Nossa Senhora, me lembro daqueles vidro de perfume voando na parede. Pelo amor de Deus. Aí pulamos essa parte e voltamos. Uma coisa que me chama curiosidade. Como é que veio a ideia da Unijore? Pois é. A Academia de Letras de Maringá, eu sou fundador, né? Fui um dos fundadores e tal. E eu notei que tinha muita gente também importante, culta, e na área de jornalismo poderia ser agregado, que também era tão culto quanto os escritores. Eu falei, vamos tentar fazer uma entidade paralela. E como eu estava como presidente do Lions Clube Maringá Estado de Canção, e o governador, na época, era o Conrad, que é aqui de Mandaguari, tá? Ele era oficial do Corpo de Bombeiros. Eu falei para ele, o Lions Internacional apadrinha uma entidade chamada Unijore, União dos Jornalistas e Escritores de Maringá. Ele falou assim, você tem uma carta de intenções? Eu falei, eu tenho. E já estava pronto, claro, né? Eu sabia que ele ia aceitar. Aí nós fizemos uma carta de intenções nessa época, em 94, e a partir daí nós começamos a agregar. Aliás, você foi um que escapou várias vezes, né? Não nasci para isso. Mas a gente conseguiu realmente, graças a essa iniciativa de fugir um pouco do monopólio, digamos, só de uma entidade, né? Então, não é tão tradicional como a Academia de Letras, mas tem uma participação muito forte aqui em Maringá.
Para você ver, nós temos a autonomia. Quando foi mandado embora aquele pessoal da Gazeta do Povo e tal, fizemos uma nota de solidariedade, sabe? Então a gente existe, né? E sempre que possível a gente coloca a Unijóia para discutir alguma coisa, inclusive do lado da literatura. E a grande frustração da diretoria, hoje a nossa presidente é aquela ex-prefeita de Mandaguari, a Maria Alice Botelho, tá? E um dos grandes, ela sucedeu o poeta Jaime Vieira, que para mim é um dos maiores poetas que existe hoje. Finíssima. Né? Ele foi nosso presidente. E uma das frustrações é não ter Ângelo Rigon como sócio da entidade. Mas ainda existe muito tempo para conversar sobre isso. Você vê, é interessante como a imprensa, Maringá, de certa forma, sempre foi desunida. Sempre, né? Sempre. Tentaram fazer uma associação, depois virou clube, virou um balé de gato. Na época do JB Mariano ele tentou fazer. E aí chegou numa parte que não teve mais jeito de segurar, estronchou de vez, né? Estavam usando a entidade. Mas, no caso da Unijóia, ela faz paralelo, em tese, com a academia. Sim, né? sim. E foi fundada também pelo Oswaldo Reis. Exato. Foi o primeiro a cair fora da academia, foi o Oswaldo. E ele tinha aquela ideia de fazer a Alma, Academia de Letras de Maringá. Existe até hoje, essa sigla existe até hoje. A ideia foi dele. Bem, aí eu queria saber, já dentro desse contexto mais cultural, você como autor, né, como é que você vê a realização todos os anos da FLIM, do Festival do Literário de Maringá? Olha, existem referências interessantes. Eu já tive 2 vezes lá na Flip, lá em Paraty, e a gente, claro, compara. Eu me comparo, por exemplo, com vários jornalistas famosos do Brasil e do mundo. Eu falei, um dia eu chego lá. E a FLIM, um dia vai chegar a ser uma feira internacional de São Paulo ou a de Paraty. Mas dentro da proporcionalidade do que existe de real na cultura maringaense, ela tem atingido os seus propósitos, sabe? Esse ano, em outubro, há uma grande expectativa, né? Porque é tudo gente nova que está tentando fazer e tal. Eles estão apanhando, eu sei lá no fundo que estão meio perdidos ainda. O presidente é o Tiago Valenciano, que é analista político da CBN, uma coisa assim, né? E também presidente da Academia de Letras. Então, ele está, assim, procurando se municiar com experiências anteriores. Entende? Então, eu acho que é válido. A expectativa é para esse ano. Os anos anteriores, inclusive aquela da pandemia, foi um fracasso, né? Infelizmente. Né? Mas não foi culpa dos organizadores da época da pandemia. Foi virtual. Foi mais a culpa da própria pandemia da época. Né? E de uma forma geral, você como uma pessoa formadora de opinião e crítica, como é que você vê a história da cultura de Maringá ao longo desse tempo? Maringá ainda é a terra do só sertanejo, da coisa só elitizada, da cultura para poucos. Como é que você enxerga o panorama cultural de Maringá? Infelizmente, você fez uma análise exatamente que ainda não houve uma mudança nos últimos anos. Eu cheguei aqui em 72. Você chegou quando? 72 também? Não, na verdade, eu nasci aqui, mas eu entrei em jornal no final de 76, 77 na carteira. Ah, perfeito. Então, 5 anos depois do senhor. A proporcionalidade de ativistas culturais aqui é muito pequena. Existem pseudo-intelectuais aqui em Maringá que formam, não estou generalizando, que formam clubes de leitura, onde pega um autor lá e fala, hoje nós vamos discutir e tal. Eu comento sempre que eu tenho oportunidade, na própria Academia de Letras, que não adianta fazer livro só para o pai, a mãe e o amigo ler. Tem que circular, tem que fazer com que o livro renda. Mas a maioria fala, não, eu faço por meu gosto, por satisfação própria e tal. Eu já sou diferente. Eu quero exprimir o que eu sinto como escritor, mas eu quero vender, pô. Entende? Eu preciso também ser remunerado por um trabalho que eu faço, né? Então, eu acho que ainda nós estamos caminhando devagar para atingir a plenitude de uma cidade culturalmente ativa no sul do país. Você tem aí a Lei Rouanet, tem algumas coisas. Aqui mesmo em Maringá tem o Aniceto Mate, o prêmio, né?
Mas tem muita coisa meio assim, não sei, parece que é feita para um grupo né? especial. Mas é né? verdade. Essa semana mesmo eu vi, né, no Diário Oficial da União a liberação pela Lei Rouanet para captação de recursos por uma mostra, um curso, um festival de vídeo que estava na 4ª edição em Maringá, e eu juro por Deus que eu nunca tinha ouvido falar. Né? Entende? É essa questão que eu tenho debatido na medida do possível, porque as pessoas falam que eu sou muito combativo, que eu sou muito crítico e tal, né? Mas a verdade é que nas minhas palestras eu digo o seguinte, sempre, não adianta você achar que é o melhor do mundo, não importa a área que você está desenvolvendo. Mas quando fizer, faça de uma maneira que repercuta fora do seu ambiente familiar, fora do seu ambiente profissional e que realmente se consolide. E hoje, você pega, por exemplo, nós somos em 38 na Academia de Letras. Uhum. Se eu perguntar para você quais são os nomes de todos, com certeza você não vai saber. Agora, pergunta se eu, como fundador, vou saber. Também não vou saber o nome de todos. Entende? Não há uma interatividade, a não ser que eu pegue agora o Google ou o site e falar, nós somos isso, o que eles fazem e tal. Agora, por exemplo, entrou 3 novos aí, né? Então vai ter que mostrar que eles são importantes para que haja o crescimento da academia, porque realmente nós podemos crescer muito mais, né? Não tenha dúvida. Pois é, Maringá sempre teve ótimos escritores, alguns deles marcaram minha vida, o Jaime está entre eles, e tem outros que a gente não sumiu da memória, né? Mas tem aí o A.A. de Assis. Não, que esse é uma referência, né? Esse não tem... Esse é inquestionável em todos os aspectos. Ele é reverenciado, todos os concursos que ele participa, ele está sempre entre os 3 primeiros colocados. Tá? Eu tive a oportunidade de conhecer a família dele, a mãe dele, que, né, na época, no estado do Rio de Janeiro, quando eu fui uma outra atividade lá em Campos, estado do Rio. E então, a gente nota, quando eu conheci a mãe dele, eu vi que a característica dela, apesar da idade dela ser avançada, era a característica do Assis num potencial literário muito maior. Porque ela contava história, rapidamente, eu tive lá 2 horas na casa dela. Ela contava histórias lá que, sabe, uma narrativa lúdica, maravilhosa, entende? Falei, o Assis nasceu dela. Imaginei na época. Até hoje é isso que eu imagino no Assis. Ele é uma referência, né? Não tem como. Eu queria saber, primeiro, do seu atual projeto, né? Do que você faz hoje, que já faz há anos, por sinal, que é a revista Conexão. Sim, 26 anos, agora em outubro. Você se dá por satisfeito ter a RCP ou você queria ter a RPC? Mas, lógico, sabe, eu nunca estou satisfeito, eu sempre quero mais, entende? E nas minhas eventuais palestras que eu faço, eu comento o seguinte, a minha profissão é a melhor coisa do mundo para mim. Tanto é que a minha atual esposa, que há 25 anos estamos convivendo muito bem, ela tem que me chamar para almoçar, para jantar e para dormir. Porque eu me envolvo. O Rigon, eu sou daquele tipo que até hoje, desculpa se eu me emocionar, até hoje eu sinto falta de pessoas que fizeram parte até recentemente da minha vida. E quando eu escrevo, ou lembro, ou aparece a foto, eu choro, cara. Entende? Assim, de repente. Né? É o caso do meu caçula, né? O Jonathan, que faleceu com 41 anos, enfim. E toda vez que eu escrevo, ou jornalisticamente, ou no aspecto literário, eu vivo aquele momento, sabe? Eu choro, eu rio, eu faço... Às vezes minha mulher passa assim, você está rindo? Eu falei, eu estou contando uma história aqui que vai sair amanhã no portal de notícias da revista Conexão Paraná, que todo mundo vai ler. Eu te mandei, inclusive, agora há pouco tempo, o gerador de caracteres da TV Cultura errou feio no português, né? Eu coloquei. Então, mas isso acontece. Isso acontece, não tem como. Até hoje, eu nunca esqueço um problema que 5 ou 6 meses, 5 ou 6 anos que a pessoa não olhava mais, não olhou para minha cara, porque na época do diário, a palavra
Carvalho, foi comido o R. E o cara... Eu me recordo de uma demissão que a dona Rosei fez. Sim, eu num sábado, você tinha duas meninas que faziam correção, né, do texto. Sim. Era um trambolho danado. Era muito grande, vários departamentos, né? Sim. E o trabalho da revisão. E a menina aconteceu com isso. O rapaz era treinador técnico, treinador físico do Grêmio de Esportes Maringá. E também o final do nome dele era esse. Esqueceram o E, passou batido. Que loucura. A dona Rosei fez um escândalo para demitir. Fosse hoje, tadinha. A situação seria hoje. Mas olha, você tem, como você acabou de contar aí, algumas histórias. A gente tem aquela cara de brabo, mas no fundo todo mundo é família, tranquilo, né? Tranquilo. Eu, por exemplo, me doí muito com você na época que espancaram você. Foi só um sabef. Então, a solidariedade é muito grande quando acontece alguma coisa com pessoas que eu considero você, por exemplo, uma pessoa importante na minha vida jornalística, né? Você é uma referência para mim, né, Rigon? Então, quando aconteceu aquilo com você, eu fiquei, sabe, de uma maneira... Eu lembro que eu escrevi alguma coisa, eu fui para cima também, mas no fim, né? Quem também me ajudou muito para me maneirar foi o Anderson Alarcon, que é da Unijori e que foi seu advogado também. Gente boa, outra pessoa, gente boa. Inclusive, me viu num processo eleitoral aí, foi quando eu conheci ele. Ele chegou a ser sócio do Calazans, pouca gente sabe disso. Foi lá no começo da carreira dele. Foi naquela época que eu conheci. Mas a gente, no fundo, é família. Tanto que você tem uma chácara, você fica lá, como é que tá a sua vida, agora é o seguinte, na minha idade, a gente tem que ficar mais próximo de hospitais, sabe? De repente, depois que o meu filho de 41 anos morreu, cara, eu fiquei complexado. Então a chácara dá mais ou menos 28 quilômetros da porteira da chácara, a minha casa aqui na rua Martim Afonso, ali perto do cemitério, por ali. Então... numa eventualidade, eu falei, e daí se acontecer alguma coisa comigo? Porque pode acontecer. Comigo, qualquer pessoa. Aí eu falei, pedi a casa para o inquilino, estou fazendo uma reforma muito boa lá, que mudou completamente a casa. No agregado, pode ser que futuramente eu encontre um parceiro para fazer um podcast. Joguei a semente. E vou dividir a minha vida agora entre a casa aqui da Zona 2 e a chácara. A chácara, para mim, é um paraíso para escrever livros. E aqui, a pauleira daquelas motos infernizando o meu ouvido é uma pauleira para me falar que você é um jornalista combativo. Mete a boca. Como foi o caso agora, por exemplo, da cemitério, né? Esse rolê do cemitério que até o túmulo da minha falecida esposa não perdoaram, cara. Foram mais de 100 túmulos. Entende? E o que eu recebi de apoio da matéria que eu fiz, né? Arrastão do cemitério, entende? Absurdo, né? Esse lado, nós, jornalistas, não podemos deixar ficar... Falar nisso, pediram para perguntar para você, se você está acompanhando a história da primeira-dama aí, que teve um problema de preconceito racial aqui na cidade, aqui na região. Injúria racial, a primeira-dama de Mandaguaçu. Hoje mesmo recebi um telefonema de manhã. Estou acompanhando, mas é o seguinte, eu não sabia, eu vou ser sincero, eu vejo pouca televisão, né? Mais rádio. Sim. Então eu não sabia, mas eu sei que 2 canais grandes de televisão veicularam já a notícia. Eu recebi essa semana, no começo, o material lá da Simone, que é a promotora, filha do Zé Borba, ex-deputado federal. Sim. Foi ela que representou, apresentou a denúncia. E um lance interessante, Joel, nessa história toda, lá que você está entre Maringá e Mandaguaçu. Sim, né? Eu estou bem no meio, bem na divisa ali. Na divisa. É que isso também houve uma certa... igual pedra que você joga, ela faz uma marolinha, né? Sim. Houve até uma certa repercussão em Maringá também, porque a primeira-dama de Maringá e a primeira-dama de Mandaguaçu foram destaque recentemente, porque elas eram superativas, né? Era um exemplo de primeiras damas participativas. Resultado, aqui também há um zoom de que a primeira dama... Também tem isso. E um detalhe que apareceu, né? Olha, com o maior respeito do mundo e até gosto. Eu sou daqueles caras que gosto das pessoas que se vestem de uma maneira monocromática.
No 7 de setembro, o que veio de foto dela, falou: Joel, fala que ela é monocromática, fala que o vestido dela é verde, sabe? Eu falei, mas esse é um assunto que, na época que eu era colunista social, mas eu ia pegar. Hoje não, hoje a minha filosofia é outra, né? É tirar o pé do acelerador igual eu. Assim. Não, eu tô devagar Então, olha, falando em primeira-dama, várias primeiras-damas passaram pela sua coluna, né? Nossa. E todas elas tinham um papelzinho, normalmente era um papelzinho, vamos dizer, né? Mas tinha um papel menos, como é que fala, midiático do que é hoje. Talvez por conta de rede social, né? Desde a dona Bárbara Barros. Dona Bárbara Barros foi uma dos destaques jornalísticos que eu já tive no meu passado, né? Ela era continua bonita, é uma senhora de idade, mas ela... Eu fiz uma matéria muito grande quando ela foi considerada a primeira piloto que existe, que já teve no Paraná e no Brasil. Enfim, teve referência. Depois veio a Dona Branca, também mais calminha e tal. Eu tenho uma retrospectiva de primeira-dama que eu coleciono matérias de primeiras-damas aqui como jornalista. É bem lembrado. Da Dona Branca para cá, eu sempre me dei bem com a mulher também do Ari de Lima, saudosa. Mãe oh meu Deus do céu, do César, do né? César, que trabalhou com a gente no diário e tal, né? Primeira dama é um negócio legal. Só que hoje, por conta da mídia, né? Ela quer aparecer e é usurpação de função pública que é infração, tá na lei. Sim. Se você não é funcionário, você não pode agir como patrão, não pode agir como... Não, você não é designado. Você apenas está junto com o seu parceiro, sim, tem mandato, né? E isso eu acho que ainda vai dar muito burburinho, não só aqui na Maringá e Mandaguaçu, mas em outras cidades. Acho que as pessoas têm que rever o seu papel, sim, né? E assim como você critica o poder público, tem que fazer o papel dele, né, João? Claro, você nas reuniões que a administração anterior fazia, e na atual agora, por enquanto não foi liberado pergunta, mas... Que eu meti a boca por isso. Eu vou com o dedo na ferida, realmente, sempre. Que legal. E como é que você analisa agora, do seu métier, a questão da sociedade rural? Que esse mês deslinda, né? Acho que acaba essa... Ai, nossa senhora. Então, tomara que... Porque existem facções econômicas aqui em Maringá que dominam. Não adianta. Ninguém quer admitir, mas Maringá tem dono, são vários donos, tá? E que mandam na cidade realmente. Então, e você, como é uma formiguinha nessa história, você procura dentro da sua autonomia, da independência, porque hoje, graças a Deus, eu não dependo de salário, essas coisas todas. Então, você tem que começar a colocar o dedo na ferida, entende? Hoje, Maringá tem 3 donos. Um dia eu vou fazer uma matéria com chamada de capa. Quem são os 3 donos de Maringá? E todo mundo sabe quem são, né? Eles mandam. Teve o caso aí, por exemplo. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas o caso da Cris Lauer, ali ficou mais que caracterizado e houve realmente a intervenção de um poder econômico, aliás, um poder político muito forte. Entendeu? Apesar que ela mereceu. Ela foi a única condenada por improbidade, né? Ela procurou, né? Exatamente. Então, mas ordens superiores. Assim como também, enfim, são assuntos que eu não sou uma Veja, não sou uma Época, mas a minha revista, na medida do possível, procura cutucar. Só para lembrei um detalhe assim, importante, no meu currículo de atividades, além da CNT, etc., eu trabalhei na Gazeta do Povo e também no Jornal do Estado e no jornal O Estado do Paraná. O do Paulo Pimentel. Exatamente. Eu tenho registros, não talvez na carteira, mas registros nos meus recortes, nas minhas recordações. E aconteceu um detalhe interessante. Quando eu trabalhava na Gazeta do Povo, a TV Cultura aqui de Maringá, que já era da RPC, falava da propaganda, a Gazeta do Povo em Maringá é com o Joel Cardoso, e colocava e tal. E em Colorado, existe até hoje, alguém de Colorado falou: você é o Joel Cardoso, filho do João Batista Cardoso e tal? Eu falei: eu sou, por quê? Eu falei: então nós somos parentes. Alencar Furtado, ex-prefeito de Colorado, me descobriu, e eu descobri ele,
por causa que eu trabalhava na Gazeta do Povo e saiu aquela propaganda. Você acredita isso? Cardoso, né? Olha o nome dele, né? O Alencar Furtado, que foi prefeito de... Furtado? O Alencar Furtado... Não, desculpa. Porque o Furtado foi deputado Alencar, federal. É Alencar, não me lembro Furtado, desculpa. Tá. Mas foi uma família que até hoje a gente tem um relacionamento que eu descobri graças à Gazeta do Povo. Pois é, não, isso é legal. Vamos falar um pouco dos discos que a gente ganhava do Ademar? O Joel, só para quem não sabe, mas o Joel tem umas ideias meio doidas. Um dia ele me chamou para a antiga Rádio Cidade FM. Eu tenho uma ideia de fazer um programa aos sábados à noite e tal. A gente toca a música, se não gostar, já tira do prato, já arrisca o disco, já tira, né? Você fica à vontade para falar dos discos aí que tinha som livre, né? Som livre, a gente ganhava do Ademar, esqueci o nome dele, ele trabalhava Ademar Guerles. Exatamente. Era uma coleção, você tem aquela coleção ainda? Eu tenho ainda vários LPs da época, né? Foram realmente momentos maravilhosos que nós tivemos naquela época lá, realmente. Na época do tio Lindolfo, tanto o pai quanto o filho, né? Maringá teve várias pessoas muito importantes na comunicação e exportou muita gente, né? Você não chegou a sair de Maringá, você é igual eu nessa parte, né? Chegou aqui e falou... Sempre, a base é aqui, sempre. Já teve uma época que o Enio Pepino era vivo e fundou a cidade de Sinop e ele pediu para que eu fundasse com ele. A gente tinha uma certa amizade. A dona Nilza Pepino, a esposa dele, tinha uma amizade muito grande com a minha falecida esposa e ela, através da minha esposa falecida, falou... Vocês não querem mudar para Sinop, montar o jornal? Nós damos toda a estrutura e um salário para vocês se manterem lá no período inicial. A minha mulher falou comigo, né, na época, eu falei, não vou sair daqui de Maringá, não, vou ficar aqui mesmo, né? Sinop. Mas naquela época era selva mesmo, né? É ali bem no extremo, na Amazônia Legal. Eu notei que ali era realmente a Amazônia Legal. E eu desisti. Foi a única tentativa que fizeram comigo para tirar eu de Maringá. E só para continuar as recordações, quando caiu o avião, o doutor Fernando Vieira, que era diretor do fórum, a dona Nilza Pepino, o senhor Enio Pepino e a mulher do Fernando, né? Foi isso? Sim, foi. A mulher do Fernando. Foi num sábado à tarde, eu estava no diário. Estava aí Mané Cabral fechando a edição de domingo e houve a notícia de que tinha caído o avião ali perto na Vila Nova, né? Perto do 4º Batalhão. Aí em seguida fomos para lá e tal, chegamos praticamente junto com os bombeiros e ali dali restou uma história muito interessante, né? Porque os sobreviventes se casaram, né? Então, 2 casais morreu e os que ficaram se casaram. São histórias, né, Jorge? São histórias. A gente vai levar para... E uma história também que o Domingos Trevisan e o Hélio Nude, que era o nosso diretor na época, pode comprovar o seguinte. Uma jornalista líder sindical aqui de Maringá e tal, né? Ela trabalhava na Band na época. E quando caiu esse avião, o Hélio Nude falou assim para ela que estava, vai lá e faz a cobertura. Ela falou, não, hoje é meu dia de folga, eu não vou trabalhar mesmo. Folga é folga. Sabe? É um tipo de história que a gente lembra. Mas se fosse eu, se fosse, né, você, Rigon. Mas na hora eu largava tudo, chutava o pau da barraca e saía correndo para ir atrás, né? Então. É verdade, né? Esse é o bom da vida que eu sempre digo, Joel. Você está com 7,5. 7,5. Uma idade bonita, você está inteiraço, está 10. Não, graças a Deus. Esbanjando. Depois das ablações da vida. Mas é isso. O que você vai levar da vida é justamente essa experiência. As historiazinhas que a gente às vezes nem conta, nem pode contar. Nem né? pode. Olha o meu livro aí. Tem coisa boa aí, mas essas coisas não contam. Então, eu recomendo, já que a gente está caminhando para o encerramento do Rigoncast dessa semana, esse é o último, mais recente livro mais recente, do Joel. É muito legal, muito massa. Quem quiser ver Rita Lee na minha casa ali da Zona 2, está aí a foto. Tem o Josué. Enfim, na época eles costumavam dar entrevista, a gente era... Hoje não, hoje ninguém nem olha para jornalista, né? É verdade. Falando nisso, tem uma foto, eu e a Iraci Vieira, que foi outra colunista também. Sim. E a Rita Lee no Chico Neto, na passagem de som no show dela, nós três, a Rita Lee era incrível. Não, é maravilhosa. Você vai ver ela me indicando aí depois. Legal. Bem, João, muitíssimo obrigado. A gente vai contar a história, a gente vai ficar aqui
Mas a gente vai fazer um próximo só para falar mal da vida dos outros. Te agradeço imensamente e te coloco à disposição o microfone e, claro, o vídeo para você se despedir. Ok. Foi um bom momento que eu estou vivendo aqui, né? Eu precisava disso para fazer parte do meu currículo de atividades jornalísticas. Isso para mim foi praticamente um remember da minha vida profissional e que eu tive o prazer de conviver boa parte ao seu lado. Quando não estava ao seu lado, eu te acompanhava de onde você estivesse. Sempre te acompanhei, sempre te admirei, entende? E sempre te defendi, porque assim como você, assim como eu, nós somos crucificados aqui na cidade, entende? Então, foi uma grande honra para mim estar com você nesse período aqui, nesse Rigoncast, muda lá, no Gircast, e que eu gostaria de convidar você para que essa conversa continuasse lá na minha chácara. E tem coisa que eu não vou poder comentar aqui. Não vou entrar na banheira. Não vou entrar na banheira. A banheira não é na chácara, né? É na chácara? Eu vou entrar na banheira. Muitíssimo de novo. Muito obrigado ao Billy Joel, que é o famoso Joel Cardoso, pela honra que nos deu da entrevista. E a gente promete que semana que vem a gente está de volta. Um abraço a todos.